Vamos lá. Agora está gravando. Vamos lá. Então vamos iniciar a nossa segunda aula de hidrodinâmica básica 2, né? Período 2026. Primeiro período, né? De 2026. Tá? Hoje nós vamos começar a falar sobre camada limite, né? Camada limite. Ah, então, a camada limite é o seguinte: quando você, por exemplo, tem um escoamento, quando você tem um escoamento aqui, tá vendo esse escoamento aqui? Imagina essa placa, uma placa plana. Você tem uma placa plana e um escoamento incidente, tá? Bem próximo à parede, você vai ter uma região onde você tem um forte gradiente de velocidade, tá? Por quê? Por causa da condição de não escorregamento. Porque na parede você tem velocidade zero e você, na verdade, você tem um escoamento passando por ali, né? Tá? Então você vai ter uma pequena camada onde o gradiente de velocidade é bastante alto, tá? E, portanto, onde os efeitos viscosos são importantes. Fora da camada limite, efeito viscoso é desprezível, tá? Você pode assumir escoamento potencial. Mas dentro da camada limite, como você tem forte gradiente de velocidade, os efeitos viscosos são importantes, o escoamento vai ser rotacional, tá? Então é uma camadazinha aqui, tá vendo essa linha tracejada aqui, ó? Deixa eu ver aqui, tá vendo essa linha tracejada em cima da placa aqui? Tá? Então, inicialmente, você tem uma camada limite laminar, e num determinado ponto aqui ocorre uma transição para turbulência, a camada limite ela fica mais espessa. Oi, eu sei. Deixa eu tentar tirar aqui e botar de novo. Aqui. Entenderam o que que é a camada limite? Alguma dúvida desse conceito de camada limite? Tá? Então, por exemplo, você tem uma placa plana, você tem uma placa plana e um escoamento incidente. Bem próximo à superfície da placa, né, você vai ter a camada limite. Por quê? Porque na parede a velocidade é zero e logo acima você tem uma velocidade finita, que é a velocidade do escoamento, tá? Então, nessa camadinha fininha, você tem um forte gradiente de velocidade na direção normal à parede, tá? E, portanto, os efeitos viscosos são aqueles, os termos viscosos são aqueles da equação de Navier-Stokes que eu mostrei na aula passada, do lado direito, né? Do lado direito você tem os efeitos viscosos, tá? Aqueles caras ali vão ser importantes dentro da camada limite, tá? Fora da camada limite, gradiente de velocidade é pequenininho, o escoamento é praticamente potencial, tá? E rotacional. Dentro da camada limite, os efeitos viscosos são importantes e o escoamento é altamente rotacional, tá? Muito bem. Agora aqui você tem duas figurinhas. Nós vamos ver aqui o efeito da geometria e do número de reinos. Efeito do número de reinos. Qual efeito do número de reinos? Aqui você tem um escoamento sobre uma placa plana, com o número de reinos bem pequenininho, 10, muito pequeno. E aqui você tem um escoamento com o número de reinos 10 a sétima, bastante alto. Então, a camada limite para reinos 10 a sétima vai ser bem fininha, tá? Por quê? Porque número de reinos, você se lembra o que vem a ser o número de reinos? É a razão entre forças de inércia e forças viscosas, tá? Então, se o número de reinos é muito alto, significa que as forças de inércia são muito maiores do que as forças viscosas, né? E aí a camada limite vai ser fininha, tá bom? E se o número de reinos é muito baixo, significa que as forças viscosas são maiores que as forças de inércia e a camada limite vai ser espessa, do jeito que tá ali. Tá legal? Ficou claro isso aí, pessoal? Alguma dúvida? Então, esse seria o efeito do número de reinos, tá? Baixo número de reinos, camada limite espessa. Alto número de reinos, camada limite fininha, tá bom? Agora, efeito da geometria.
Então, veja bem, na placa plana, você não tem descolamento da camada limite. Pelo menos ela alinhada com o escoamento, né? Ela alinhada com o escoamento, você não tem descolamento da camada limite, tá? Agora, no caso de um cilindro, que é um corpo rombudo, tá? O que que vai acontecer? Você vai ter descolamento da camada limite no determinado ponto aqui, ó, do escoamento. A camada limite, tá vendo aqui? Você tem uma camada limite fininha aqui na parte da frente do cilindro, mas por causa que na parte de trás você tem gradiente de pressão adverso, ou seja, a pressão está aumentando no sentido do escoamento, e isso tende a fazer com que o escoamento seja freado. Chega uma hora que o escoamento para, e aí ele descola da superfície do corpo, tá? Então, e isso só acontece quando você tem gradiente de pressão adverso, que é o caso de um corpo rombudo como cilindro. Numa placa plana, você não tem gradiente de pressão adverso, tá? Aliás, na placa plana alinhada com o escoamento, o gradiente de pressão é zero, tá? Você não tem gradiente de pressão. Então, você não tem descolamento da camada limite. Já no caso do cilindro, você vai ter gradiente de pressão, por exemplo, do ponto aqui de estagnação até o ponto de separação, não, digamos aqui, até um ponto mais ou menos localizado aqui assim, não é exatamente o ponto de separação. Nessa região aqui, você vai ter um gradiente de pressão favorável. Por quê? Porque você vai sair do ponto de estagnação, onde a pressão é alta, e você vai para uma região onde a pressão é baixa. Então, o gradiente de pressão é favorável, ele está acelerando o escoamento. Tá? A partir desse ponto, daqui para cá, o gradiente de pressão se torna adverso, contrário ao movimento do escoamento, com tendência a frear o escoamento. Vai chegar uma hora que o escoamento vai parar e a camada limite vai se separar da superfície do corpo e você vai ter uma esteira turbilionar bastante espessa atrás do cilindro, tá? Então, essa condição aqui, ó, na prática ela não existe, tá? Reynolds 10 a quinta, olha aqui, ó, Reynolds 10 a quinta, uma camada limite grudadinha na superfície do corpo, isso é irreal, não existe isso. O que vai acontecer na realidade é o descolamento da camada limite e a formação de uma esteira bastante espessa, tá? Vira o efeito da geometria, né? Placa plana, não tem descolamento. Cilindro rombudo, você tem descolamento da camada limite. Baixo número de Reynolds, camada limite espessa, alto número de Reynolds, camada limite fininha. Onde a camada limite é a região onde os efeitos viscosos são importantes. Que você tem um forte gradiente de velocidade perpendicular à parede, ele é bastante alto, dentro da camada limite. Então, os efeitos viscosos são importantes ali. Fora da camada limite, gradiente de velocidade é pequeno, os efeitos viscosos são desprezíveis, tá? E o escoamento é praticamente potencial, tá? Clareou isso aí? Alguma dúvida? Não dúvida? Sem dúvida? Poxa vida, só bom mesmo. Agora também, aqui temos efeito de número de reinos no caso do cilindro também, tá? Olha só, no cilindro, para número de Reynolds entre 0 e 4, para número de Reynolds entre 0 e 4, ou seja, número de Reynolds bem pequenininho, por incrível que pareça, você não vai ter descolamento da camada limite no caso do escoamento ao redor do cilindro. Você não vai ter, tá? O Reynolds é bem pequenininho, tá legal? E aí, o que que acontece? Ah, os efeitos viscosos são preponderantes, né? Quer dizer, as forças de viscose são muito maiores do que as forças de inércia, tá? E aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que o escoamento vai ser praticamente. Você não vai ter descolamento da camada limite, tá? Você não vai ter descolamento da camada limite. Para número de Reynolds entre 4 e 40, para número de Reynolds entre 4 e 40, ocorre o descolamento da camada limite, formando dois vórtices grudados aí do borde de fuga do cilindro, tá? Então, entre 4, isso aí é aproximadamente, tá, pessoal? Isso aí é mais ou menos por aí, são valores médios, tá?
Isso aí depende da qualidade do seu túnel de vento, do seu, do seu, do seu tanque de correnteza, entendeu? Isso depende da qualidade. Se você tiver, por exemplo, uma intensidade de turbulência muito alta, né? Já vi laboratório aí que a intensidade de turbulência do escoamento é 15%, é muito alta, tá? Agora, você precisa investir bastante dinheiro para você conseguir um túnel de correnteza, um túnel de vento, um tanque de correnteza, um túnel de vento, com baixa intensidade de turbulência do escoamento livre, tá? E aí o ideal é 0,1%, entendeu? Bem baixinho, tá? Então, dependendo da intensidade de turbulência do teu laboratório, do escoamento gerado, né? Essa faixa aí de 4 a 40 vai variar, tá legal? Isso aí depende aí da qualidade do teu laboratório. A grosso modo, você tem mais ou menos esse intervalo. Então, de 4 a 40, você vai ter o descolamento da camada limite num determinado ponto, com a formação de dois vórtices grudados aí no bordo de fuga. À medida que você vai aumentando o número de reinos de 4 a 40, esses dois vórtices aí eles vão aumentando de tamanho. Eles vão aumentando de tamanho, vão aumentando de tamanho. Chega uma hora que ele começa a oscilar, ele se torna instável, e aí ocorre a emissão cíclica de vórtices, tá? Que a gente chama de Kármán Vortex Street. Então, exatamente a partir de 40, você tem a emissão de vórtices, tá? Você tem a emissão de vórtices, tá bom? Entre 40 e 200. E todo escoamento é laminar, tá? Entre 0 e 4, o escoamento é laminar. Entre 4 e 40, o escoamento é laminar. Entre 40 e 200, o escoamento é laminar, tá? Acima de 200, começa a ocorrer a transição a partir de um determinado ponto da esteira turbilionar. Então, você tem o cilindro aqui, a esteira turbilionar. A partir de 200, ocorre a transição de um determinado ponto da esteira. O escoamento transita de laminar para turbulento. À medida que você vai caminhando de 200 a 500, a grosso modo, né, essa transição ela vai caminhando em direção ao corpo, tá? Aproximadamente em torno de 500, toda a esteira turbilionar, o escoamento é turbulento, embora a camada limite na superfície do cilindro seja laminar, tá? Então você vê o efeito do número de reinos é bastante grande, né? Tá? Então, mais um exemplo aí do efeito do número de reinos. O que eu vou apresentar para vocês aqui é uma formulação matemática, tá? Para resolver o problema da camada limite, né? Para resolver o problema da camada limite. Uma primeira tentativa foi feita por von Karman, Theodor von Karman. Aliás, essa esteira turbilionar com emissão de vórtice recebe o nome de Kármán Vortex Street, tá? Kármán Vortex Street, ou trilha de vórtice de von Karman, tá? Esse cara aí, esse sujeito aí. E ele foi o primeiro cara a fazer uma formulação matemática, né, para resolver o escoamento dentro da camada limite. Então vamos ver uma bio aqui do von Karman. Obteve doutorado em mecânica pela Universidade de Göttingen em 1908, né? Orientado por Prandtl, Ludwig Prandtl, aluno de doutorado de Prandtl, né? Em 1912 foi nomeado diretor do Instituto Aeronáutico da Universidade Técnica de Aachen, sei lá como é que se pronuncia isso, tá? Em 1930 deixou a Alemanha, porque ele é de origem judaica, né? Ele era judeu, tá? Então, a época começou aí a Segunda Guerra Mundial, Hitler lá perseguindo os judeus, né? O cara saiu fora, né? Então, em 1930, deixou a Alemanha para ir aos Estados Unidos, onde assumiu o cargo de diretor do Guggenheim Aeronautical Laboratory no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Em 1936, obteve a cidadania norte-americana. Durante seus quase 20 anos de trabalho para o Instituto de Tecnologia da Califórnia, von Karman abriu novas perspectivas para a pesquisa de foguetes, tá?
Foi um dos primeiros a construir helicópteros operáveis e formulou teorias e desenhos que tornaram possível o desenvolvimento do avião-foguete Bell X-1, avião hipersônico, se não me engano, esse aí. Em 1942, o laboratório onde trabalhava passou a operar com pesquisas sobre jato e propulsão. Von Karman fundou então o Aerojet Engineering Corporation, mais tarde chamado de Aerojet, que se tornaria uma das mais importantes fábricas de foguetes do mundo. Em 1951, criou o Conselho Consultivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica, subordinada pela OTAN, do qual foi presidente entre 1952 e 1963. Além disso, von Karman também editou livros sobre aerodinâmica. Tá? O cara é bom, né? O cara tem um bom currículo, né? Então, o von Karman é que formulou isso aqui que eu vou apresentar para vocês, né? Relação integral da quantidade de movimento de von Karman, tá? Então, ele considerou o seguinte: ele considerou aqui a camada limite sobre uma placa plana, tá? Então, você tem aqui a camada limite, tá? Aqui é a fronteira da camada limite, tá? Ou seja, aqui dentro, entre a parede e a fronteira externa da camada limite, o escoamento ele é altamente viscoso, efeitos viscosos são importantes, tá? Aí, na formulação dele, ele considerou um volume de controle do ponto A ao ponto B, a superfície do ponto A ao ponto B, dada por uma linha de corrente, né? Ou seja, é uma linha de corrente que intercepta a fronteira externa da camada limite em x igual a L, tá? Do ponto B ao ponto C, tá? Que é a fronteira de saída, a superfície da placa e a fronteira de saída. Então, ele considerou esse volume de controle aí, A, B, C, D, tá? AB é uma linha de corrente que intercepta a fronteira da camada limite em x igual a L, a fronteira de saída, a fronteira CD, que coincide com a superfície do corpo, e DA, que é a fronteira de entrada, tá? E aplicou as equações na forma integral da conservação de massa e quantidade de movimento, que vocês devem ter estudado lá em Hidrobásica 1, certo? Então está aqui apresentada, está aqui a equação da quantidade de movimento na forma integral, tá? Aqui a equação da quantidade de movimento na forma integral. Integral derivada da integral de volume, da quantidade de volume, da quantidade de movimento dentro do volume de controle, mais a integral de superfície do fluxo, o fluxo de quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle, tá? Então, essa integral de superfície é o fluxo de quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle. E o primeiro termo é quanto varia a quantidade de movimento no interior do volume de controle. Tudo isso igual à força externa aplicada. Tá legal? Essa equação é uma equação escalar ou vetorial? Hã? Oi? Essa que eu estou falando. A 1 é uma equação escalar ou vetorial? Você deveria saber disso. Vetorial, tá? Vetorial. Você tem três equações ali, tá? Tem uma equação na direção x, uma equação na direção y e outra equação na direção z, tá? Nós vamos pegar somente a componente na direção x. Tá ela aqui, ó. Então, onde você tem vetor, veja que o vetor velocidade de um modo geral, ele vai ter uma componente na direção x, mais uma componente na direção y, mais uma componente na direção z, tá?
Tô em aula. Tô em aula. Oi. Arte. É. Ah, tá. Beleza, beleza. Valeu, valeu. Tchau. Ok, pessoal. Ok. Então, eu vou pegar somente a componente na direção X, tá? E aí, a componente na direção X, no lugar de V, eu vou ter o quê? Vou ter U. Né? Tá legal? Aqui, ó. Aqui na velocidade V, também vou ter U, só a componente na direção X. E a força, que é um vetor, vou pegar somente as forças na direção X. Entendeu? E vou aplicar ao meu volume de controle, tá? Então, assumindo o regime permanente, o que que vai acontecer com esse primeiro termo aqui em regime permanente? Zero. Então vai sobrar somente essa integral de superfície. A integral de superfície nessa fronteira de entrada, ou seja, integral de superfície de ρu v escalar n ds, tá? Quanto vale o v na entrada? Quanto vale o vetor velocidade na entrada? Porque aqui você tem escoamento livre, né? O infinito. Então, o vetor velocidade vai ser simplesmente o infinito e chapéu, tá? E o vetor n é o vetor normal, unitário, perpendicular à superfície de controle, apontando para fora. Então, quanto é que vale o vetor normal unitário na superfície AD? Menos E. Ele aponta para cá, ó, e é unitário. Então, o módulo dele é 1, né? Então, é negativo porque ele vai no sentido contrário do eixo X. Então, quanto vale o produto escalar entre a velocidade e o vetor n? Aqui, ó, tá vendo aqui o produto escalar? Quanto vale o produto escalar V escalar n? Quanto é que vale? Menos o infinito. Menos o infinito. Então, essa nossa integral de superfície, eu vou escrever ela aqui em cima, vai ficar integral de superfície de ρ menos, né? Menos, porque você tem esse cara aqui vai ser negativo, né? O U vale, o U vale, o U vale o infinito, né? Então vai ficar menos ρ o infinito, né? Ao quadrado, né? Vezes o elemento de área. Quanto é que vale o elemento de área? Quanto vale o elemento de área? Considerando a dimensão perpendicular à transparência, essa dimensão aqui, igual a D de bola, tá? Então, quanto vale o vetor área normal à superfície AD? Vai valer menos B dy. Viram isso? Enxergaram isso? Menos B dy? É um pedacinho aqui, ó. Elemento de área aqui, é um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? É um pedacinho aqui, ó. É um dy pequenininho vezes a dimensão perpendicular à transparência. É uma faixa, é uma strip, uma faixazinha de área com área B vezes dy, tá? Então aqui vai ficar é, o vetor ds, né? Vetor ds aqui, ó.
V escalar n, ds vai ser igual a menos dy. Não, né? Peraí. É o elemento de área, né? É elemento de área, ds. É elemento de área. Então vai ser somente bdy, né? bdy. Eu já tirei o vetor aqui. Aqui não é mais vetor, não. Aqui não é mais vetor, não. Aqui não é mais vetor. Então esquece vetor. Isso aqui não é vetor, não. Tá? Na verdade, vetor área seria exatamente isso, né? Na verdade, não é um vetor. É só o módulo do vetor, né? É o módulo do vetor. É o ds, né? Aqui é somente ds, tá? Então, o ds vai ser igual a bdy. bdy. Então, aqui vai ficar bdy, tá? Ou seja, isso aqui vai ficar menos integral de 0 a h, que é a altura aqui da entrada, é ρ, o infinito ao quadrado, vezes bdy. Quanto é que vai dar isso aí? Quanto é que vai dar essa integral? Que mais? B, BH, tá? BH, tá? É isso aqui, ó. Entendeu? É a contribuição dessa face a essa integral de superfície aqui, tá? Entendeu? Trazem, aliás, falta, né? Eu sei que é bispo, mas o primeiro nome já tô. Gustavo Bispo, né? Tá. Entendeu? Agora, deixa eu apagar isso aqui, que já está muito com transparência. Vamos botar de novo aqui, peraí. Agora o seguinte, qual é a contribuição agora? Então a contribuição, só resumindo, a contribuição dessa face para essa integral de superfície aqui vai ser isso aqui, tá? Agora, qual é a contribuição dessa face aqui? Quanto é que vale o fluxo, esse fluxo de quantidade de movimento ao longo dessa linha de corrente? Quanto é que vale? Certo? Por quê? Fala alto, fala alto. Ele é tangente e olha lá aquela integral lá. Por que que aquela integral ali vai ser zero nessa face AB? Por causa do V escalar n, que o n é um vetor normal à superfície. E o vetor velocidade é tangente à linha de corrente. Logo, esse produto escalar V escalar n é igual a zero. Caramba, vocês não sabem isso, meu Deus do céu? Não sabem, pelo visto ninguém respondeu. Só ele ali. Vocês passaram colando em hidrobásica 1? Agora, qual é a contribuição para essa integral aqui para a face DC? Zero. Por quê? Ah, na verdade, a velocidade ali, além de ser zero, tá? A velocidade é zero, por causa da condição de não escorregamento na superfície do coisa. Então, é zero de qualquer forma, tá? Agora, na saída, quanto é que vale essa integral? Vai valer isso aqui, ó. Integral de zero a delta de ρ2 bdy. Ou seja, essa integral aqui, nessa superfície de saída, com esse perfil de velocidade, né?
vai ser integral de zero a delta de ρu2 bdy, onde delta é a espessura da camada limite. Delta é a espessura da camada limite em x igual a L. A gente chama de delta a espessura da camada limite. Ela varia com x. Você vê que no bordo de ataque é zero, ela vai aumentando, ou seja, o delta varia com x. Então, em x igual a L, o delta aqui vai ser a espessura da camada limite. Eu vou integrar ao longo de y, de zero a delta, tá? De ρ2 bdy. V escalar n, quanto é que vale V escalar n? Na face BC, quanto vale V escalar n? Hã? U? U. Então vai ficar esse ρ, vezes U, ds com elemento de área, que é bdy. Então vai ficar integral de zero a delta de ρ2 bdy. Igual a força. Qual é a única força que está agindo nessa superfície de controle? Hein, Marcel? Marcel, não deixa ninguém dormir aí. Vamos lá. Qual é a única força de superfície que está agindo na superfície de controle? Quem está exercendo força ao meu volume de controle? A parede, tá? Então existe uma forcinha que a parede está exercendo sobre o meu volume de controle. Que eu vou chamar de FSC. FSC, tá? Cara, vocês deveriam ser doutores nisso aí. Isso aí é hidrobásica 1. Vocês estão devendo isso aí, tá? Beleza? Agora vamos aplicar a equação da continuidade, tá? Regime permanente, isso aqui é igual a zero. Aqui você tem um fluxo de massa que atravessa a superfície de controle. A contribuição para a face de entrada vai ser igual a ρ, V escalar n. Quanto é que vale V escalar n na superfície de entrada? Menos U, vezes ds, que é bdy, tá? Então vai ficar menos ρ, U, integral, né? Integral disso aí, né? Vai dar menos ρ, U. Aliás, o U, né? É U maiúsculo aqui, né? Desculpa, é U maiúsculo aqui. Você falou U maiúsculo, né? Então vai ficar menos ρ, U, HB. Esse é o fluxo de massa na fronteira de entrada. Onde você está vendo só tem um U aí, que é esse cara aqui, ó. V escalar N. Esse V escalar N vai ser igual a U menos U, aliás. O outro é a quantidade de movimento, tá? Então aqui vai ficar menos ρ U HB. Ou seja, esse é o fluxo de massa que entra no meu volume de controle pela face AD. Qual é o fluxo de massa? Eu falei fluxo de massa, né? Bom, qual é o fluxo de massa na superfície AB? Qual é o fluxo de massa na superfície AB, Marcelo? Zero. Por quê? Porque V escalar n igual a zero. A velocidade é tangente à linha de corrente e o vetor normal é perpendicular à superfície, perpendicular à linha de corrente, tá? Então, V escalar n igual a zero, você não tem contribuição nenhuma para o fluxo de massa. Na face de saída, na face BC, aqui no lugar de V escalar n, eu vou botar o U minúsculo, que vai ser mais, né? Então vai ficar integral de zero a delta, onde delta é a espessura da camada limite em x igual a L, de ρu bdy, tá? Beleza? Cara, isso aí tinha que estar no sangue de vocês, hein? Então chegamos a duas equações interessantes, ó. Uma oriunda da equação da quantidade de movimento na direção x e a outra da conservação de massa. Agora a gente vai brincar com essas duas equações. O que eu posso fazer aí
para eliminar esse cara aqui, ó. Eu quero eliminar esse cara. O que que eu posso fazer para eliminar esse cara? Multiplica a segunda equação por u. Multiplicando a segunda equação por u, aqui vai ficar u ao quadrado e aqui vai ficar um uzão aqui dentro. E aí você fazendo a diferença, você consegue cortar esses caras aqui. E aí, jogando tudo para a direita, não, e aí a força que a parede exerce à superfície de controle, ao volume de controle, vai ser igual integral de zero a delta de ρ ao quadrado b dy menos u integral de zero a delta de ρ b dy. Viram isso? Ele botou esse u aqui para fora do símbolo de integral, que é constante, né? Tá? E aí a gente pode colocar todo mundo sob o mesmo símbolo de integral. Então a força SC, que é a força que a parede exerce sobre o volume de controle, vai ser igual a ρB integral de zero a delta de Uzinho menos Uzão, UDY. Viram isso? Agora, a força que o volume de controle exerce à parede vai ser igual a quê? Menos a força que a parede exerce sobre o volume de controle. Então, o FA, que a gente vai chamar de força de arrasto, vai ser igual a menos FCS e vai ser igual a ρB integral de zero a delta de U são U maiúsculo menos U minúsculo, U dy. Olha, o que que essa equaçãozinha está falando para você, hein? O que que essa equação está falando para você? Deixa eu ver se ela aparece aqui de novo. Está aqui. O que que essa equação está falando para você? E essa figurinha aqui, botar ela aqui. O que que essa equação está falando para você? Hein? O que que essa equação está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, cara. Olha só, se você conhece o perfil de velocidade em x igual a L, você consegue, através dessa equação 3, calcular a força de arrasto sobre a placa. A força de arrasto vai ser ρB integral de zero a delta de U maiúsculo menos U minúsculo vezes U minúsculo dy. Tá? Ou seja, se você mede o perfil de velocidade e calcula a integral, você pode, se você tiver um anemômetro de fio quente, você consegue calcular, medir a velocidade, tá? E aí você consegue calcular o arrasto que o escoamento está exercendo sobre a placa. Tá? E aí ele usa essa notação aqui, ó. Ele chama de θ, ele chama de θ a integral de zero a delta de U minúsculo dividido por U maiúsculo, 1 menos U minúsculo dividido por U maiúsculo, dy. E aí a nossa equação fica dessa forma aqui, ó. Que a força de arrasto, numa determinada, ao longo de uma placa de comprimento x, vai ser igual a ρb, U ao quadrado, vezes θ, onde θ é dado por essa integral. Esse θ recebe o nome de espessura de quantidade de movimento. Espessura de quantidade de movimento. Tá? O que você está dizendo ali? Essa equação está dizendo o seguinte, que a força de arrasto sobre a placa é igual ao déficit de fluxo de quantidade de movimento na saída do meu volume de controle. Veja que você está fazendo a diferença entre o fluxo de quantidade de movimento na entrada menos o fluxo de quantidade de movimento na saída. É isso aqui que está escrito aqui nessa integral aqui. É essa integral aqui, ó. É essa integral aqui.
Na verdade, você está medindo o déficit de fluxo de quantidade de movimento na saída, tá? Então, essa diminuição do fluxo de quantidade de movimento, ele não desapareceu, ele não evaporou, ele se transformou em força de arrasto sobre a placa, tá? Beleza? Vocês já tinham visto isso? Não? Tá aí. Mas aí o Von Karman, ele diz o seguinte, pô, eu também posso calcular a força de arrasto através de integração da tensão cisalhante na parede, não posso? Né? Então, eu vou integrar. A força de arrasto vai ser igual a B, que é a dimensão, né? Ou seja, o elemento de área vai ser uma tirazinha em cima da minha superfície aqui, que vai ser dado por quê? Por B dx. O elemento de área é B dx, tá? Ele botou B para fora. Devia ter deixado lá de dentro, mas tudo bem. A força de arrasto vai ser B integral de 0 a x ao longo de uma placa de comprimento X, né? Integral de 0 a x de tal P, que é a tensão cisalhante na parede, dx, tá? Aí ele falou o seguinte, pô, vou derivar esse cara aqui, ó. Vou derivar esse cara aqui, ó. Derivando, eu vou chegar a essa expressão. dFA dx vai ser igual a B tal P, tá? Aí ele pegou e derivou aquela equação anterior. Derivando aquela equação anterior, dFA dx vai ser igual a ρ BU ao quadrado dθ dx, né? Então, a primeira equação aqui, ela foi obtida através da integração, né, da tensão cisalhante na parede, e a segunda equação é simplesmente, nós obtivemos lá da diferença de fluxo de quantidade de movimento na entrada e na saída, tá? Igualando as duas para eliminar o dFA dx, nós chegamos à famosa equação integral de Von Karman. Famosa, olha isso aí, pô, isso aí foi a major breakthrough na época dele lá, pô. Entendeu? Foi uma descoberta, uma sacada espetacular. Hoje em dia, tá em livro aí, já era, né? Mas na época, né, sei lá quando foi, 1940 e pouco, né? Eu não sei realmente quando ele desenvolveu isso aí. Foi um negócio violento, tá? Essa é a relação integral da quantidade de movimento de Von Karman, tá? Onde θ é a espessura de quantidade de movimento. Essa dedução vocês não precisam decorar, não precisa. Eu não vou pedir dedução aqui em sala de aula. Que eu quero que vocês saibam usar essa relação integral de Von Karman, tá? Por exemplo, ele, através de experimentos, né, eles chegaram à conclusão que o perfil de velocidade dentro da camada limite é aproximadamente parabólico, tá? Aí ele chutou aqui um perfil de velocidade parabólico, tá? Ou seja, u x y vai ser igual aproximadamente a u, que é a velocidade de escoamento livre, vezes 2y sobre delta menos y2 sobre delta 2, isso obviamente dentro da camada limite, né? Y entre 0 e delta x, tá legal? E aí, com o u, você tem que chutar o para você poder calcular o θ e o tal P. Então, o θ vai ser integral de 0 a delta de u sobre uzão vezes 1 menos uzinho sobre uzão dy. E aí, integrando isso aí, a gente integra isso aí de olhos fechados, né? Você chega que θ vai ser igual a 2 delta sobre 15. E substituindo aqui o perfil, né, para calcular a tensão cisalante na parede, y igual a zero, basta derivar em relação a y, né, e fazer y igual a zero, você vai chegar aqui. A tensão cisalante na parede, para esse perfil de velocidade, é dado por 2.000 maiúsculo sobre delta. Tá? E aí, o que eu faço com isso aqui? Eu substituo a relação integral de Von Karman. Relação integral da quantidade de movimento de Von Karman. Tá? Eu vou substituir aqui, ó, na relação integral da quantidade de movimento de Von Karman. Tá? Vou eliminar o θ, vou eliminar o tal P, vou chegar a uma equação diferencial para delta. Uma equação diferencial ordinária para delta. Tá? Não vou
entrar em detalhes aqui, mas integrando isso aí, todo mundo sabe calcular integral aqui, né? Você vai chegar aqui, você vai chegar a isso aqui, integrando aquilo lá. Você vai chegar aqui, mi vezes x vai ser igual a 1 sobre 15, rho u, delta ao quadrado sobre 2, mais c. Então temos que determinar essa constante de integração. A gente precisa ver uma condição de contorno, né? Quanto vale delta em x igual a zero? Hein? X igual a zero é aqui, ó. Ô, rapaz, presta atenção, rapaz. Aqui, ó. X igual a zero aqui. Quanto vale a espessura da camada limite em x igual a zero? Zero, porra. A espessura é esse cara aqui, ó. É o delta. Delta é função de x. Em x igual a zero é zero, porra. Tá? Então, delta igual a zero e x igual a zero, portanto, a constante de integração é zero. E aí esse cara vai desaparecer. Podemos calcular, resolver isso aqui para delta. Você vai chegar a isso aqui, ó. Delta igual a 5,5x dividido por Reynolds x, onde Reynolds x é igual a U vezes x dividido por ni. Tá? Beleza? Ó, que legal, né? Que resultado interessante. Você consegue calcular a distribuição da espessura da camada limite ao longo da placa plana. Tá? Beleza? Agora, também podemos calcular a tensão cisalhante na parede, uma vez que nós temos o delta, né? Nós temos o delta aqui, ó. Basta substituir aqui, você obtém o tal P. Vou definir para vocês o coeficiente de atrito pelicular. Já ouviram falar? Coeficiente de atrito pelicular. Nada mais é do que a tensão cisalhante na parede adimensionalizada por meio de ρ u ao quadrado. Tá? Aqui, ó. Coeficiente de atrito pelicular. Coeficiente de atrito pelicular, o CF minúsculo. Tá? Então, substituindo tal P obtido aqui, nós vamos chegar que o coeficiente de atrito pelicular vai ser igual a 0,73 dividido por Reynolds x. Tá? Beleza? Então já calculamos o delta, o tal P ao longo da parede, né? Na verdade, também calculamos o coeficiente de atrito pelicular. Vamos calcular agora a espessura de deslocamento. Espessura de deslocamento é quanto a linha de corrente foi defletida por causa da camada limite. Entendeu? A deflexão da linha de corrente. Dessa linha de corrente aqui. Essa linha de corrente que intercepta no ponto x igual a L a camada limite. Tá? A camada limite. Existe aqui a interseção dessa linha de corrente com a espessura da camada limite. Tá? Então, essa linha de corrente ela foi defletida. Ela tinha uma altura H na entrada e na saída ela vai ter qual altura? Delta, porra. Delta. Altura delta. Então, ela se defletiu. Inicialmente ela tinha uma altura H e depois ela passou a ter uma altura delta. Qual foi a deflexão? Delta menos H. Delta menos H. Delta menos H. Ou seja, delta é igual a H mais delta asterístico, que é delta asterístico é exatamente isso. Delta asterístico é igual ao delta menos o H, tá? É a deflexão da linha de corrente. Então, delta asterístico, que a gente chama de espessura de deslocamento, é exatamente a deflexão da linha de corrente, tá? Então, para calcular isso, eu vou aplicar novamente a equação de conservação de massa, né? Por quê? Vamos lá. Você só vai ter contribuição para o fluxo de quantidade de movimento na entrada e na saída, né? Você não tem fluxo de quantidade de movimento na linha de corrente e nem fluxo de quantidade de movimento através da parede. Logo, o fluxo de massa na entrada é igual ao fluxo de massa na saída, certo? Não? Fluxo de massa, cara. Não estou falando fluxo de quantidade de movimento. Fluxo de massa. Nada sai ao longo da linha de corrente nem na parede. Então, o fluxo de massa na entrada é igual ao fluxo de massa na saída para a regime permanente. Tá? Então, tá aqui, ó. Integral de 0h de ρ u b dy vai ser igual a integral de 0 a delta de ρ u b dy.
Tá legal? Essa integral aqui, ó, vai dar isso aqui. E essa integral aqui, ó, o que que ele fez aqui, ó? Ele somou o seguinte, ele fez o seguinte aqui, no U, tá vendo aqui o U? Ele somou U maiúsculo e subtraiu U maiúsculo, tá? Por que que ele fez isso, professor? Já vou te mostrar por quê. E aí ele separou essa integral da seguinte forma. Essa integral aqui, ó, integral de zero a delta de U dy vai dar isso aqui, ó, de zero a delta. Isso aqui é delta, né? Integral de zero a delta de U dy vai dar U delta, que é H mais delta asterisco. E a outra, e o que sobrou? Vai ficar integral de zero a delta de U minúsculo menos U maiúsculo dy, tá? Aí, o que que ele fez? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Agora vai ficar claro por quê, né, que nós somamos e subtraímos U, porque agora você pode cancelar esse cara aqui, ó, com esse cara aqui, se livrar do H, entendeu? Nos livramos do H, porque a gente não conhece o H, não conhecemos o H. E aí você pode resolver para delta asterisco. Delta asterisco vai ser integral de zero a delta de um menos Uzinho sobre Uzão dy. Está aqui a espessura de deslocamento. Tá? Delta asterisco é integral de zero a delta de um menos Uzinho sobre Uzão dy. Tá? Oi. Somei um, subtraí um. Não altera nada. Por que que ele fez isso? Para justamente ele cancelar depois o H, cara. E olha só, aqui essa parcela aqui veio de integral de zero a delta de U dy. Entendeu? Ele separou essa integral aqui em duas parcelas. Integral de zero a delta de U dy e integral de zero a delta de Uzinho menos Uzão dy. Viu? E a integral de zero a delta de Uzão dy vai ser Uzão H mais delta asterisco. Entendeu? Ele fez isso para depois cancelar o H, para se livrar do H. Ninguém precisa deduzir isso aqui na prova. Eu não vou cobrar dedução disso aqui, não. Em prova, não, tá? Eu quero que vocês saibam utilizar isso aí, tá? Pelo menos uma vez vocês têm que ver de onde veio isso, né? Então, agora, utilizando o nosso perfil parabólico, podemos calcular a espessura de deslocamento, né? Obviamente, tá? Y variando entre zero e delta, né? Isso aqui vai dar delta asterisco, vai ser igual a 1,83x dividido por Reynolds X. Ó, calculamos a espessura de deslocamento. Mas, isso aí foi uma primeira tentativa lá de resolver o problema da camada limite, né? Mas Prandtl foi o orientador, né, do von Karman. Ele desenvolveu uma coisa melhor, tá? Que é considerada realmente a solução, considerada a solução analítica, né? Analítica entre aspas, vocês vão ver depois por quê. Do escoamento dentro da camada limite. Oi. É, exatamente. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque esse desenvolvimento agora aqui é bastante grande, tá? Que é a dedução das equações da teoria da camada limite de Prandtl. E já são 2h06, tá? Então eu vou parar por aqui e vou falar sobre o projeto. Falar exatamente o que foi falado na aula de métodos, tá? Quem assistiu métodos de manhã? Get out. Retirem-se, se quiserem, né? Se quiserem ficar, tô brincando, né, pessoal?
Se vocês quiserem ficar, pode ficar, tá? Mas não precisa, porque eu vou repetir exatamente a mesma coisa. Hã? Oi? Então deixa eu até dar presença aqui para você, o Thiago Pangu. Opa, peraí. O que é isso aqui? Primeira aula, segunda. Não, não. Cidália faltou. O Thiago Pangu tá aqui. Tá, presente. Você assistiu, né? Leonardo, né? Quem mais? Qual é seu nome? Henrique. Ó, essa folga vai acabar semana que vem, viu? Aproveite. A folga de vocês saírem um pouquinho mais cedo vai acabar. É só por causa dessa parte do projeto. Roberta, eu acho que você deveria ficar, né, pô? Você não assistiu a aula de manhã? É para refrescar sua mente, pô. Bom, tudo bem. Mais alguém aí? Não, né? O bispo podia ir embora agora, mas não vai, né? Vai ter que ficar aí. Então vamos lá. Vamos ao nosso pós-processamento, pós-processamento dos resultados obtidos pelo nosso solver. Oi. Teoricamente está sendo gravado. O da aula passada, infelizmente, não foi gravado, porque não sei por quê. Simplesmente não estava gravando. Eu acho que é problema do meu mouse, que você aperta uma vez, ele aperta duas. Então ele começou e parou. Então, file. Pessoal, nós vamos plotar aqui as séries temporais, tá legal? As séries temporais. Então você tem que carregar os arquivos série um, série 2 e série 3, tá? Então, file, load, ele já está aqui na pastinha do 2. Vamos carregar o série um, tá? Então veja que você tem o transiente inicial, né? Na hora que ele começa a emitir vórtice, né? No primeiro cilindro, e depois ele estabiliza. Então, mais ou menos aí pela metade, tudo que tiver à esquerda da metade, vamos jogar fora. Aí você vem aqui no plot, value blanking, include value blanking, activate. Aqui você põe 50, né? Porque ele vai até sempre pegar metade aqui, 50. Então tudo que tiver atrás de 50 aí, ele vai desaparecer, tá? Desapareceu, aí você dá um fit to full size. Não sei o que é isso aqui, ó. Tá vendo? Meu mouse já apontando aí, tá? Então esse é o deslocamento do primeiro cilindro. Agora, vamos plotar também o deslocamento do segundo cilindro. Load, data, série 2. Aqui você tem que botar append data to active frame, tá? É a terceira opção. Ele vai adicionar o que já tem lá, tá legal? O pessoal que fez métodos aí já sabe. Mas eu não sei se você chegar a plotar junto. Não, então, isso é importante, tá vendo? A Roberta. E aí não apareceu nada. Então você tem que vir aqui no Mapping Style e Create Map aqui, ó, tá? Create Map, zona 2. Ele, quando você carregou o série 2, ele criou uma segunda zona, tá? E aí você dá OK e vai aparecer aqui o deslocamento do segundo cilindro. Vamos botar uma cor aqui diferente. Vou botar aqui preto aqui. Vamos aumentar a espessura da linha. Vamos aumentar a espessura da outra linha também, tá? Outra coisa, vamos fazer a legenda? Vamos fazer a legenda. Então você vem aqui, ó. Não, vamos fazer a legenda depois, tá? Vamos carregar logo série 3. File, Load Data, série 3, TechPlot Data Loader e Append Data to Active Frame. Tá carregando o arquivo, você não vê nada, você vem aqui no Mapping Style, tá? Create Map, zona 3, tá? Zona 3, OK. Vai aparecer ali
O deslocamento do cilindro 3 apareceu em vermelho de novo? Pô, falta de criatividade, né, do TechPlot, né? Vou botar azul aqui e engrossar a linha aqui. Beleza? Então aqui você tem cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3. Agora tem que botar legenda, né? Tem que botar legenda. Vamos botar legenda aqui. Plot, line legend. Line legend, tá? Aí você botar show line legend, ok? Apareceu aqui. Puxar um pouquinho aqui para cima, tá? Para aparecer cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, a gente tem que editar esse negócio aqui. Vai de novo lá no Map Style. Vem aqui no lugar do Y, você vai escrever cilindro 1. Foi o primeiro que nós carregamos, cilindro 1. Lá embaixo, onde tem Map 5, você vai botar cilindro 2, que foi o segundo que nós carregamos. E finalmente, o Map 6, vamos botar cilindro 3, que foi o terceiro que nós carregamos, tá? Podemos diminuir um pouquinho isso aqui, porque está cortando a linha ali. Vou botar aqui 2, tá bom, tá? Beleza? E aí você gerou a série temporal. Observe que o cilindro 2, aliás, o cilindro 1 é que tem maior oscilação, né? Que é o cilindro de trás, tá? Aí o cilindro meio, que é a linha preta, tem uma amplitude menor, e o cilindro 1 pequenininha, né? Azul, a amplitude é bem pequena, tá? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar em método é o seguinte: para você determinar a amplitude, o A sub D, você tem que pegar aqui um pico aqui qualquer, ou você pode simplesmente vir aqui, ó, plot axis, e aqui ele já está mostrando aqui, quer ver, ó, o Y. Aqui ele já está mostrando aqui o X, o Y mínimo e o Y máximo, tá vendo que aparece aqui? Tá? E aí você simplesmente faz a média do módulo. A média do módulo para você determinar a amplitude do sinal. Tá legal? Beleza? Que você, na hora de preencher a tabela, você vai precisar botar o A sub D. E aí você já obtém o A sub D. Na verdade, aqui você tem o Y sub D, tá? Mas eu não coloquei, tudo bem. Ok? E aí é só você exportar, né? Para você gerar a figurinha, você exporta. Eu já exportei outras vezes aqui, não? Ah, já exportei, tá? O deslocamento de cilindro, ó. Deslocamento de cilindro eu já tinha feito, mas tudo bem, vamos sobrescrever. Aí você vai lá no folder, né? Tem aqui o deslocamento do cilindro, tá? E aí você vai, importa lá para o seu relatório, somente para a velocidade reduzida correspondente ao máximo CP. Você precisa fazer isso, tá? Agora, vamos fazer isso agora? A potência. Vamos plotar a potência. Aí o que que você tem que fazer? Vai de novo lá no Map Style, que é essa barrinha aqui. Aí você desabilita o deslocamento e habilita a potência, tá? E desabilita os outros deslocamentos também, tá? Então sobrou aqui só a potência do primeiro cilindro. E aí a gente já pode botar aqui, ó, aperta o botão direito para você mudar o nome. Você aperta o botão direito aqui em cima do P, vai aparecer essa janelinha e você escreve cilindro 1. Cilindro 1, tá aqui. E a gente pode também aumentar a espessura da linha, né? Beleza? Fazer ele vermelhinho, né? Vermelho, vou botar vermelho aqui para acompanhar o anterior. Agora nós temos que plotar a série temporal da potência do cilindro 2. Você vem aqui, aí você tem que fazer de novo aqui, Create Map. Em vez de Y, você põe o P, tá? E aqui você põe zona 2, tá? Aí ele vem aqui, ok, ele criou. E aí faça a mesma coisa para o terceiro cilindro. Coloca P e coloca a zona 3.
ok? Ele vai gerar a série temporal, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, podemos aqui, vou botar aqui preto e aqui azul, tá? E aqui vamos botar 0,4. Para mudar a espessura também, aperta o botão da direita do mouse, tá? Aperta o botão da direita e aumenta a espessura. E dá um view fit, tá? Dá um view fit. O cilindro 1 é o cilindro de trás, né? É o cilindro de trás, tá? Ele está gerando mais potência do que os outros, né? Bem mais potência do que os outros. Não, você tem que mudar, né? Vamos lá mudar, vamos lá mudar. Map Style, aqui embaixo. Aperta o botão direito aqui, coloca cilindro 2, tá? E vai no de baixo aqui, o Map 8, você coloca cilindro 3, tá? Beleza? Tá aí a série temporal, né? A série temporal aí do. Mas na hora de preencher a tabela, você tem que calcular o valor médio disso aí, tá? Para calcular o valor médio, olha que interessante. Você vem aqui no Analyze, Perform Integration, tá? Type of Integration. Nós vamos colocar aqui Average. A gente quer a média. Porra, mosquitinho chato, pô. Qual a variável que a gente vai calcular a média? A potência. Aperta esse botãozinho aqui, P, potência, tá? Porra, cara. Tá me enchendo o saco aqui. Estragou minha gravação esse mosquito, né? Aqui, ó. Se lembra que nós jogamos fora o início da série temporal, né? Mas você tem que informar na hora de calcular a média, você tem que informar que você não quer aquela parte inicial. Então você tem que botar aqui exclude blanket regions, para ele excluir também. E a gente só quer calcular a média da parte estabilizada, tá bom? Integrate. Integrate ele gerou aqui esse resultado aqui. Você pode gerar um texto lá na figura, make text. Make text. E fecha. Fecha aqui também. E joga esse textozinho aqui para cima. Tá? Beleza? Aí você pode modificar isso aqui, ó. Podemos modificar isso aqui e botar aqui, ó. É, potência, potência tem acento, potência média do cilindro um, tá? Depois aqui, potência média do cilindro 2, tá? E a mesma coisa aqui, vou até fazer um copy-paste aqui. Ctrl copy, Ctrl V, Ctrl V, vamos ver o que vai fazer. Ah, tá. Eu desloquei um pouquinho para a esquerda aqui, tá? E aqui, potência total, tá? Potência total. Aqui a gente nem precisa, né? Porque a gente vai precisar preencher. Aí até precisamos, né? Precisamos para calcular o CP, né? Lá na fórmula do CP você tem a potência média do primeiro cilindro, a potência média do segundo e do terceiro, que é a soma total, né? Então você já tem total aqui. Então, total, tá legal? E aí você pode, inclusive, aumentar o tamanho da letra, né, para você conseguir enxergar. Tá aqui toda essa informação, tá? A informação que você precisa para preencher a tabela, as tabelas, e para calcular o CP. O CP você usa a potência total, tá? E aí é só exportar, né? File, export, cadê? Potência, né? Potência. Vamos subscrever? E aí a gente vai lá. Cadê a potência aqui? Potência daqui. Tá lá a figurinha para você
importar lá no Word, né? Com todas as informações necessárias. Deixa eu ver. Que horas são? Ah, tem bastante tempo. Agora, gravei. Não, mas essa aqui está sendo gravada também. Eu vou colocar lá na pasta, tá? Ah, também peço para você plotar a série temporal, né? Do CL e do CD. Então, para plotar a série temporal do CL e do CD, você vem aqui no Map Style, você desabilita o que você plotou aqui. Vamos habilitar todo mundo aqui. Vamos habilitar todo mundo aqui. E vamos habilitar o CD. Vamos fazer primeiro o CD. Coeficiente de arrasto, tá? Coeficiente de arrasto. Ele não apareceu, não? Tem que dar um view fit aqui, né? Vamos ver se ele aparece aqui. View fit. View fit. Apareceu. Coeficiente de arrasto. Tá bem irregular, né? Que é do cilindro de trás, tá bom? Agora, vamos plotar também coeficiente de arrasto do segundo cilindro. Aí você vem de novo aqui no Create Map, né? No lugar do Y, você vai colocar o CD. O mosquitinho foi para te encher a paciência, né? Ô, mosquitinho chato, rapaz. E vamos fazer também do cilindro 3. Zona 3. Tá ok. Aí vamos dar um view fit aqui, ó. Aí fica mais bonitinho, né? Ou seja, do cilindro 1 é bem irregular, tá? Do cilindro 3, o da frente. Vamos ver. O cilindro. Vamos tirar essa potência aqui. Que bom que ele foi pegar no teu pé. Me deixou em paz aqui, para trás de você aí. Agora é o seguinte, veja bem, vamos lá. Vamos fazer a legenda está errada, né? É CD, mas temos que corrigir aqui. Aqui vamos aumentar a espessura da linha, 0,4, beleza. Isso aqui é o arrasto do cilindro 1, beleza. Agora aqui o arrasto do cilindro 2. Então aqui vamos botar cilindro 2. Lá no CD aqui a gente tem que mudar também, esqueci. Aqui você apertando o botão direito aqui, ó, cilindro 1, tá? E finalmente, aumentamos a espessura? Acho que não, né? O azul, tá, já aumentamos. Agora aqui temos que aumentar a espessura da linha. E aqui no map, aqui, map 10, vou colocar cilindro 3. Cilindro, cilindro 3, tá? E vamos botar aqui azul, né? Ou não, ele botou azul? Ah, tudo bem, tá bom. Não, ele botou amarelo. Ele botou amarelo, então vamos botar o que aqui? É, amarelo? Ah, é vermelho, né? Deixa eu ver o negócio aqui. O cilindro 3, essa corzinha aqui, né? O cilindro 3 era azul, né? Vamos botar vermelho aqui. E vamos aumentar aqui a espessura da linha. Então tá aqui, ó. View fit. Tá aí. Beleza? Então veja que o cilindro 1, que é o azul, tem um arrasto bem pequenininho, tá? Pelo menos o valor médio é pequeno. O cilindro 2 tem o arrasto médio é um pouquinho maior e tem uma amplitude grande. E o cilindro 3 tem um arrasto médio alto, né? E uma amplitude pequena. Por que isso? O aluno me perguntou. Por que, professor, que o cilindro 2 tem uma amplitude grande? Aí eu falei para ele, olha, o cilindro da frente, que é o cilindro 3, ele está emitindo vórtice. Quando o vórtice passa em cima do cilindro 2, o vórtice ele tem uma região de baixa pressão. Ele tem baixa pressão. Ele suga, ele puxa o cilindro para cima, tá? E aí, quando o outro vórtice passa na parte de baixo, ele puxa o cilindro para baixo. Por isso que ele tem uma amplitude maior, tá? Além da própria emissão dele, tá? Ele também está emitindo vórtice, tá? E por que que ele tem um arrasto menor? Porque ele está na esteira, ele está no vácuo.
entendeu? O cilindro 2 está atrás do 3. Então veja que o arrasto médio do 2 é bem menor do que o arrasto médio do cilindro 3, tá? O cilindro 3 é o vermelho que está na frente e o cilindro 2 é o preto que está no meio, tá? E o cilindro um, que é o que está mais atrás, tem um arrasto médio muito menor. Só que uma série temporal bem irregular. Por quê? Porque ele está na esteira resultante da interação da esteira do cilindro da frente com a esteira do cilindro do meio. Ou seja, é uma bagunça, bagunçou tudo. Por isso que o cara lá de trás, a série temporal dele é bem irregular, tá? É bem, bem doidona, tá? Agora aqui é só exportar file, export, arrasto, né? Drag, né? Drag, salvar, tá? Fizemos o drag, vamos fazer o lift agora para encerrar, tá? Vamos fazer o lift para vocês fixarem a ideia, né? Que a forma de você fixar, a melhor forma de você fixar é repetição. Então vamos lá. Vamos desabilitar todo mundo aqui, ó. Vou desabilitar todo mundo. E vou habilitar aqui o CL. Vamos colocar aqui. Ele é vermelhinho, vou botar vermelho, aumentar a espessura da linha, tá? E aqui no lugar de CL vou colocar cilindro 1. Esse ar-condicionado é chato, né? Create Map, para plotar lá o CL do cilindro 2. Então, você vem aqui no lugar do Y, você vai colocar o CL. Aqui, em vez de zona 1, você vai botar a zona 2. Ok, gerou lá, tá? Gerou rosa. Vou botar aqui para preto. E aqui 0,4, tá? Cor preta 0,4. Hã? Pode rodar o quê? Tem que mudar o nome. Pode não, tem. Cilindro, cilindro 2, tem que mudar o nome. Já adicionamos o outro? Não, né? Então vamos criar Create Map. No lugar do Y vamos botar o CL. Aqui vamos botar o Zona 3, tá? Ok, já criou. Vamos botar aqui azul, azul, aumentar a espessura e mudar aqui para cilindro 3, tá? E aí é só dar um View Fit. View Fit. Tá aí a série temporal do coeficiente de tentação. E eu falei besteira para você, né? Eu falei besteira. Não, mas não é tão besteira, não. Seguinte, na verdade eu deveria ter falado aqui do CL, o fato do vórtice de cima passar, mas o efeito é o mesmo, tá? O efeito é o mesmo. Quando passa o vórtice de cima, como ele tem baixa pressão, ele vai puxar o cilindro 2 para cima. Quando passa o vórtice embaixo, ele puxa o cilindro 2 para baixo, obviamente combinando com a emissão dele mesmo. Então veja que o CL do cilindro 3 está aqui, ó, o CL do cilindro 3 é azul, tá? O cilindro 2 tem uma amplitude maior, né? Por quê? Porque ele está na esteira, né? Tá sofrendo a interação lá dos vórtices do cara da frente. E do cilindro um, que é o menor cilindro um, que é o de trás, tá? Por quê? Porque a esteira já está bagunçada. É a combinação da esteira turbilionar do primeiro com o segundo, tá? Então o efeito aí acaba que ele tem uma amplitude de sustentação menor do que todos os outros dois, né? Beleza? E aí você vem aqui falar a mesma coisa. File, export, lift. Aí é só dar uma olhadinha lá, faz desencargo de consciência, tá aí. E aí é só você anexar ao seu relatório e tirar 10, tá? Espero que todo mundo tire 10. Você tirou quanto, né, no período passado? Certo?
Você esqueceu uma opção de coisa. Então, você não pode deixar de botar gráficos e tabelas, tá? Então, você lê, olha só, cara, lê a proposta do projeto, lê. Ou vocês têm preguiça de ler, vê tudo que eu estou pedindo lá, faz tudo aquilo ali. Se você fizer tudo aquilo, você vai tirar 10, pô. A maioria das pessoas tirou 10. Aí o cara que falta, chega atrasado, entendeu? Aí perde a opção de coisa, chega, faz um relatório faltando itens, né? E aí, para mim, é fácil, né? Cada item que falta, eu vou tirando um até chegar a 5. Aí o cara rodou o programa. O fato de ter rodado o programa, demonstrado algum resultado, já leva 5. Foi o que você levou, né? Tá bom. Então, porra, se quer tirar 10, você tem que fazer tudo, tá? Deixou de tirar gráfico, deixou de gerar um gráfico, menos um. Não colocou formulação matemática, menos um. Não colocou formulação numérica, menos um. Esqueceu de colocar os parâmetros do objetivo, menos um. Aí o cara já fica com 5. Entendeu? Então, esse é meu critério. Eu não vou corrigir as besteiras que vocês vão falar ali. Porque se eu for ser rigoroso, todo mundo vai se ferrar, tá? Faça uma conclusão decente, entendeu? Tem cara que chega assim, conclusão. Ah, o programa do professor funcionou e deu resultado legal. Porra, entendeu? Faz um parágrafozinho lá com 10 linhas lá. Rodamos o programa, obtivemos resultado de interesse prático para o campo de pressão, campo de volatilidade, viscosidade turbulenta, obtivemos a série temporal da potência, do deslocamento do corpo, do cérebro, do CD, e concluímos que. E aí você fala o que você observou nas figuras. Cada figura, uma análise de resultados, na parte de resultados. Cada figurinha, um parágrafo de análise de resultados. E ali nas conclusões você coloca ali as coisas mais importantes que você observou lá na análise dos resultados, tá? Ou seja, é aquilo que você quer é, acentuar, né? Mostrar, relevar aquilo que você observou de mais relevante na sua análise de resultados, você põe ali, tá? Beleza? Então, pessoal, deixa eu fazer a chamada aqui, deixa eu interromper aqui a gravação. Ah, não, não brinca, cara, não brinca. Eu já tinha interrompido? Eu já tinha interrompido? Não tinha interrompido. Ah, não, tá aqui. Apareceu, apareceu.